Olá de novo, estamos de volta aqui no Lugar do Livro e hoje vamos falar sobre o mais recente livro do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura sul-africano Coetzee, ele que ganhou o Prêmio Nobel em 2003 e agora em 2013 lançou esse livro, agora não, né? No ano passado, em 2013, lançou A Infância de Jesus. Apesar do título, não é um livro que fale sobre a vida de Jesus de Nazaré, mas você vai ver no comentário que ele se utiliza da história de Jesus, é como se ele reescrevesse a história de Jesus ou inventasse uma infância para Jesus num mundo distópico, num mundo bem diferente. Então, de que trata esse livro? A história é uma distopia, como eu falei, mas não espere uma distopia estilo Jogos Vorazes ou essas. Agora é moda distopia. Um mundo onde não há muita explicação, mas de alguma forma as pessoas estão saindo de sua terra e estão indo para uma nova terra, onde se fala, onde tem que se aprender uma língua estrangeira, essa língua é o espanhol. Essas pessoas vêm de diversos lugares, tem que esquecer seu idioma, tem que esquecer seu passado. O passado é algo que realmente é deixado para trás, você não pode falar, ninguém comenta sobre o que fazia, como vivia antes de chegar a esse lugar. E é um lugar assim, sobre o qual não há muitas explicações, apenas que busca-se viver da melhor maneira possível, vê-se que é um estado totalitário, já que ele está presente em tudo. Então nós acompanhamos a história de Simon, que é um senhor de seus 40 e poucos anos. Ele desembarca, chega a essa cidade com um garoto chamado Davi. Na verdade, os nomes deles não são esses, eles recebem novos nomes quando chegam à cidade. E o Simon, esse garoto não é parente dele, ele acabou meio que assumindo a responsabilidade pelo garoto, porque no navio onde ele estava viajando, o garoto perdeu uma carta que supostamente o levaria até a sua mãe, e aí o Simon tomou para si a missão de procurar a mãe do garoto. Ele tem uma certeza íntima, quase mística, de que ele reconhecerá a mãe de Davi, ou David, né? Mas quando a encontrar. Ele chega nesse lugar, ele vai para um centro de assistência social. Lá algo que caracteriza muito esse lugar é a austeridade. Tudo assim, todo mundo busca viver com o mínimo possível, sem exageros, sem desperdiçar nada. Então, mesmo aparentemente tendo muito trigo, o Simon acaba indo trabalhar no porto, carregando sacos, descarregando toneladas e toneladas de sacos de trigo que vão sendo estocados, e ele vê em determinado ponto que aquele trigo nem está sendo todo consumido, mas ele continua a fazer. Predomina muito nesse novo país, nesse novo lugar onde eles vivem, assim, essa burocracia, o Estado como uma máquina que tem que funcionar independentemente de ser da forma mais eficiente ou não. E algo que intriga o Simon, apesar de ele insistir em deixar para trás o seu passado, mas incomoda ele o fato de que as pessoas parecem meio lobotomizadas nesse lugar. Todo mundo é muito educado, muito polido, ninguém reage com violência a nada, todo mundo muito equilibrado, discutem-se assuntos bem triviais, evita-se entrar em assuntos complexos e falta desejo, falta paixão, falta sentimento nesse lugar. É isso que incomoda o Simon. Enquanto ele vai convivendo com esse drama interno, com essas inquietudes, essas inquietações, ele procura uma mãe para o garoto. É uma narrativa, eu não conhecia, nunca tinha lido o Coetzee. Esse foi o primeiro livro dele. Gostei muito da forma como ele narra, é uma forma simples. Agora eu não sei se é característica dos outros livros, mas há muita
há muita filosofia, muita discussão existencial dentro do livro. Então são vários os momentos em que o Simon ele começa a dialogar, começa a filosofar enquanto dialoga com alguns dos personagens. Uma hora é com alguém do porto, outra hora é com a moça que se aproxima dele, em outro momento com a moça da assistência social. Então são vários diálogos existenciais sobre o sentido de todo aquele mundo, o sentido de se sentir, o sentido de se sentir, né, de se ter sentimentos, de se ter paixões, aonde essas paixões podem levar a pessoa. É um livro para ser lido rapidamente, mas também com atenção. E eu confesso que eu não entendi completamente o livro. Assim, a começar do título, tudo bem. Aqui é um ponto importante para se observar. Para quem conhece um pouco, nós estamos num mundo onde a cultura cristã é muito forte, então para quem conhece um pouco da história de Jesus, sabe que São Lucas ele narra uma parte da infância de Jesus, o anúncio do anjo a Maria, depois tem toda a história de Herodes matando os bebês. Ali dizem que Jesus já estaria por volta de 2 anos, mais ou menos, quando ocorreu aquela matança. E depois diz apenas que Jesus foi para o Egito, para fugir justamente dessa matança, foi com sua família, e teria voltado, não se sabe, porque há um hiato na Bíblia sobre isso. Jesus volta a aparecer já com 12 anos, quando ele é deixado lá entre os doutores da lei. Então, vê-se claramente que o Coetzee quis meio que inventar claro, não uma infância para Jesus, mas imaginar o que seria uma criança mística, uma criança que às vezes acham que é louco, às vezes acham que é especial, que é alguma espécie de escolhido para alguma revelação grandiosa. E o livro está permeado de referências bíblicas ou referências a Jesus. A começar do nome, né? Jesus é da estirpe de Davi, então Davi é o nome do garoto, é o nome do Simão, aquele discípulo fiel a quem Jesus confiou a sua igreja. A um determinado, o garoto ele tinha, ele se imaginava, assim, achava que tinha poderes, por exemplo, de cura e até de ressurreição. Há momentos em que ele diz que é capaz de fazer isso. O garoto fala coisas que as outras pessoas não entendem. Ele parece ser meio autista em alguns momentos, ele tem alguma dificuldade de aprendizado, mas vê-se que ele é bastante inteligente. E tem, em um momento o Simon fala que ali eles não têm onde repousar a cabeça, e essa é uma palavra dita pelo próprio Jesus. E em outro momento ainda, o Simon diz que, quando alguém fala sobre a verdade, o Simon diz que eu sou a verdade. Outra frase dita por Jesus. Então há muitas referências e eu confesso que sim, é uma distopia. Ele está contando, uma distopia, digamos assim, existencial, apesar de ser um estado totalitário, mas não é o personagem principal desse livro. Você fica concentrado no Simon, no garoto e em toda essa discussão filosófica. Mas eu não entendi o ponto, eu não captei isso. Por que a infância de Jesus? Por que ele resolveu fazer essa referência? Qual o sentido em se contar, em se inventar uma possível infância similar, de alguma maneira similar à de Jesus? Numa distopia, num mundo onde as pessoas têm que falar espanhol, onde as pessoas têm que viver com austeridade e tudo mais. Mas, apesar disso, a história em si é muito boa. Eu sei que eu vou ter que reler para ver se eu consigo encontrar alguma pista. Mas, dá um exemplo aqui das inquietações do Simon, ele conversando com a Ana, que é a moça funcionária do centro de assistência social, e aí ele fica questionando ela por que ela se nega, assim. Ele também é um homem de muito sentimento, de muita sensualidade, né? Ele se sente atraído pelas mulheres e lá parece que as mulheres e os homens também, parece que é um assunto proibido isso. Sentir, na verdade, é proibido. As mulheres não sentem falta de se relacionar, do sexo, do afeto de outra pessoa.
Então ele, em um determinado momento, ela pergunta se ela é freira, e ela diz que não é. E ele diz, então, por que prega esse ascetismo? Diz que temos de dominar a fome, de deixar o cachorro interno a pão e água. Por quê? Qual o problema com a fome? Para que servem os apetites da gente, senão para mostrar o que precisamos? Se a gente não tivesse apetites, desejos, como ia viver? Parece-lhe uma boa questão, uma questão séria que poderia perturbar até a freira mais estudada. A resposta dela vem bem fácil, tão fácil e em voz tão baixa, como se fosse para o menino não ouvir, que por um momento ele se equivoca. E no seu caso, para onde seus desejos levam o Senhor? E aí eles continuam essa conversa, e aí ele até chega um momento que fala que ele está com raiva. Ele diz, mas nós estamos com fome, esse menino e eu. Estamos com fome o tempo todo. Você me diz que nossa fome é uma coisa de outro mundo que trouxemos conosco, que não tem lugar para ela aqui e que temos que dominar a fome. Quando acabarmos com nossa fome, teremos provado que somos capazes de nos adaptar e poderemos ser felizes para sempre. Mas eu não quero matar de fome o cachorro aqui dentro. Quero dar comida para ele. Você não acha? Sacode o menino. E o menino se enfia debaixo de sua axila, sorrindo, fazendo que sim com a cabeça. Não acha, menino? Cai um silêncio e a Ana diz, o senhor está mesmo com raiva. Ele responde, por que nossos impulsos, fomes e desejos normais precisam ser eliminados? E assim o livro é permeado dessas discussões, dessas questões. E assim, uma última característica que eu queria chamar a atenção para esse livro é que ele me lembrou bastante nesse ponto de você banalizar os relacionamentos, porque até para que os homens se aliviem, a expressão que eles usam, há prostíbulos oficiais, onde há profissionais do sexo para que os homens vão lá e para que não precise haver envolvimento. E aí são várias as distopias que apostam nisso, né? As teorias de que para você conseguir dominar o ser humano, você tem que fazer com que ele não crie laços. Então, Admirável Mundo Novo, em Admirável Mundo Novo acontece isso. E uma outra distopia que também é muito discreta, assim como essa, e que é fantástica também, até o Não Me Abandone Jamais, o Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro, em que também tem essa banalização do relacionamento. Você apaixonar-se é algo fora de questão. Então é isso. A Infância de Jesus é um livro que é uma leitura muito agradável, uma leitura interessante. Eu acho que foi uma boa porta de entrada para a literatura do Coetzee. Então, recomendo. É um livro para o qual no blog, na resenha que vai estar aqui embaixo, eu dei 4 estrelas. E fica aí. Se alguém souber, tiver uma chave de interpretação aí para explicar por que exatamente a infância de Jesus, estou curioso para saber. Obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.